legal, pessoal. Outro dia eu estava lembrando, né? Como que começou a nossa equipe, né? A Nery Graziosi Cirurgia Plástica. Você lembra, André, como é que foi? Não, então, a gente se encontrou, se conheceu, né? As pessoas até perguntam, vocês fizeram residência junto? Eu e o Guilherme não. Nós fizemos. Nós fizemos. Então, aí a gente tava, só que o Flávio foi um ano antes de mim na residência, né? Um ano abaixo. Então, no primeiro congresso eu conheci o Guilherme. Aí, só é engraçado, a gente conheceu como? A gente se conheceu no congresso. Pra você ter ideia, Flávio? Tava uma mesa, presidente da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, dando uma aula de reconstrução, uma aula magnífica, o auditório vazio. Só tinha eu e o Guilherme. Aí eu virei pro lado e comentei assim, não conhecia o Guilherme, pô, tudo vazio, né? Pô, uma aula dessa. Aí eu falei pro Guilherme, pô, o que tá acontecendo, né? Aí perguntei, pô, de onde você é? Eu faço residência no INCA. Eu falei, pô, eu faço lá no HFAG, lá no Rio de Janeiro. Eu falei, pô. Aí a gente falou assim, a minha esposa tá grávida. Aí o Guilherme falou, a minha esposa também tá grávida também. Onde você mora? Em Niterói. Eu falei, eu também moro em Niterói. Aí acabou que ele falou assim, pô, vamos fazer uma equipe para mudar isso aqui. Aí disso, no ano seguinte da residência, o Flávio, pô, padrão top, lá na residência, pô, fala aí um pouco lá do tratamento que a gente fazia lá. A gente tinha um tratamento diferenciado, eu me lembro, é até uma história engraçada, as pessoas me confundiam com você. É verdade. Eles confundiam com você e vice-versa. E a gente tinha um tratamento diferenciado, tinha sempre, mesmo sendo serviço telefone, o paciente tinha nosso telefone particular e tal, entrava em contato. Então a gente já viu que a gente tinha alguma afinidade ali por todo esse tratamento que a gente tinha com o paciente diferenciado, de realmente dar suporte, de abraçar o paciente. Independente se era serviço ou se não era serviço, se era público ou se não era público, a gente sempre teve essa filosofia, essa afinidade já tinha. E também uma questão importante, que assim, na cirurgia plástica é muito comum você ir seguindo alguém, né? A gente fugiu um pouco disso, a gente falou assim, olha, vamos unir os nossos conhecimentos, a nossa experiência, o que vocês trouxeram do HFAG, o que eu trouxe do INCA, de residência, e a gente começou a trabalhar junto, né? Começou aquela coisinha de um consultório. Como é que foi o nosso primeiro consultório, André? Comenta aí, pessoal. Não, então, a gente, aquela coisa, né, em relação a consultório, a gente começou no consultório até do meu pai, né, meu pai é reumatologista, já falecido já, um reumatologista já de nome aqui de Niterói, Dr. Paulo Nery, e a gente começou meio que no consultório dele, meu pai falou, não, atende lá, a gente foi lá, só que não era um consultório de cirurgia plástica, então não tinha a maca adequada, mas mesmo assim a gente foi desbravando, né? E uma coisa que é muito legal também, isso para falar também em relação à cirurgia, né? O fato de nós sermos 3, né? Isso faz toda a diferença, porque todo cirurgião, né? Como é que era antigamente? É um cirurgião antigo que tem experiência e com seus auxiliares, ou seja, se o cirurgião faz a cirurgia, bota uma areola mais para cima, mais para baixo, a cicatriz está torta, o auxiliar ele não tem muito, não pode falar muito. É igual você auxiliar o professor Ivo Pitangui na época, e se alguém falasse alguma coisa, professor Ivo Pitangui, sua areola está torta. E esse aluno nunca mais entrava no campo cirúrgico. Então, no nosso caso não, nós somos 3 cirurgiões com voz na cirurgia. Com autonomia. Exatamente. Então esse é o diferencial, porque fala assim, são 3 cirurgiões, mas toda equipe tem auxiliar. Não é nosso caso. Nossos casos são 3 cirurgiões, não existe auxiliar na nossa equipe. E assim, até hoje a gente ainda senta, pega os casos, discute, tá lá no centro cirúrgico, né? Tá vendo, o que você faria, Isso aí, cara, eu acho que é tão importante pra gente, né, ter isso, o dia a dia, como por exemplo, já tiveram casos difíceis que você me ajudou, Flávio me ajudou, acompanhou no pós-operatório. Então, essa questão da gente formar uma equipe, já está aí há mais de 10 anos, né, fazendo isso, eu fico muito feliz, cara. Falo com vocês aqui que vocês sabem o quanto eu sou grato e agradeço muito a Deus ter encontrado vocês e a gente ter formado essa equipe aí. Com filosofias similares, de abraçar o paciente, de ser correto, de tentar ajudar da melhor forma possível. O que você falou é muito importante. A gente pegou experiências diferentes. O Guilherme veio com uma experiência muito forte em reparadora, a gente um pouco em reparadora, um pouco estética. Isso só foi agregando e
contribuindo para o nosso crescimento ao longo desses anos, né? Uma das filosofias mesmo da equipe, né? Até quando a gente começou a formar e ver também a índole, né? Da pessoa, porque a gente não é só trabalhamos juntos, não, somos como se fossem irmãos e temos pensamentos em relação à família, que é importante, que todo mundo tem sua esposa, tem sua família, tem tudo direitinho, e isso e pensar somente em trabalho, porque você vê várias, enfim, né? Cada um tem seus... Isso reverbera na atitude profissional também, né? A pessoa correta em casa acaba sendo uma pessoa correta com o paciente, né? Com certeza. Você não conseguiria trabalhar de forma diferente nós três. E voltando um pouquinho aqui, falando aqui também da parte das cirurgias. Fala aí, Flávio, em relação às vezes a gente faz a cirurgia e a gente faz cirurgias simultâneas, né? E a gente consegue sair, tipo assim, o mesmo peso de tecido, a gente até brinca, não é possível, né? Igualzinho. Isso é importante, talvez nem todo paciente entenda, mas não é pressa, é que o tempo cirúrgico, quando você diminui o tempo cirúrgico, você diminui o tempo anestésico, o paciente acaba tendo uma recuperação muito maior, o paciente fica menos exposto a uma série de drogas anestésicas e tudo flui melhor, sangra menos, então tudo é melhor. E eu acho legal destacar também que assim, como a gente brinca que a gente funciona como uma empresa, né? Por exemplo, o André fica responsável por uma parte administrativa, o Flávio fica responsável por uma outra parte, eu por outra. Então, as três cabeças trabalhando juntas, né, funcionam melhor. Então a gente consegue ter ideia, falar, poxa, vamos fazer uma cirurgia, vamos fazer um curso, vamos fazer uma coisa diferente, vamos abraçar mais. Então isso aí é importantíssimo. Eu acho que assim, o principal é que nós três abraçamos mesmo o paciente. Nós três nos dedicamos a isso e essa fusão que a gente fez lá, já tem aí mais de 10 anos, achei interessante a gente passar isso para o pessoal. Eu não conheço, né? Eu não conheço cirurgiões que tem equipe igual a gente tem em relação a serem sócios mesmo, 3 sócios dentro da cirurgia plástica, eu não conheço. E fazia e dar o telefone dos 3 para o paciente. Os pacientes têm um WhatsApp e não tem aquela coisa do não consegui falar. Se não conseguir falar com o Flávio que tá às vezes na consulta, vai conseguir falar comigo. E se não conseguir falar comigo, vai falar com o Guilherme. Então, isso aí esse atendimento, eu acho que é isso aí. Se falar assim, qual é o diferencial da Neve Graciosa? O atendimento, o acolhimento. Isso, exatamente. Até porque o paciente ele está fazendo um sonho, né? Ele não está indo fazer uma cirurgia, ele está ali depositando um sonho da vida dele, muda uma transformação. E você, nesse momento, conseguir ter amigos e 3 médicos, você não vai ter só um, você vai em um, você ganha 3, entendeu? Exatamente. Então, e isso aí não tem que falar. E ter um profissional não só bom do ponto de vista técnico, mas como humano também, né? Que entende os anseios, as dificuldades, as inseguranças do paciente. O paciente fica muito vulnerável no pós-operatório, né? Precisa só não da parte técnica, às vezes você vê muitos profissionais já extravasando até para outras áreas, nem era médico. O profissional é extremamente bom tecnicamente, mas falta um pouco de carinho, falta um pouco. E a gente tem isso aí acho que só cresce. Uma outra coisa que é engraçado também, né? Sempre que a gente vai em congressos, outros colegas, né, vem falar com a gente, vários colegas vêm. Eu não conheço, desculpa, mas eu não conheço ninguém dentro da cirurgia plástica que não goste não, essa pessoa não gosta do Guilherme, eu não gosto do Flávio, eu não conheço, entendeu? Porque a gente anda bem em todas as camadas. E também temos bom relacionamento com outros profissionais, outras especialidades, né? Mastologista, dermatologista, oncológico, no geral. Isso faz toda a diferença, porque tem pessoas que não conseguem fazer a gente faz reconstrução para quase 30 mastologistas no Rio de Janeiro. É muita coisa. Às vezes, se a gente for parar para pensar o que a gente já conquistou, né, como equipe, né, a gente fala, caraca, a gente é muito jovem para isso tudo. Isso é uma experiência cirúrgica monstra, né, de tudo, né? A gente vai percebendo que ao longo do tempo as fases vão sendo passadas. Sim, né? E uma coisa que você fala muito interessante, André, é que assim, a gente nunca deu passo maior que a nossa própria perna. A gente sempre foi aos pouquinhos, foi crescendo, foi ampliando. Fez um consultório aqui em Niterói, começou a atender em Ipanema, começou a atender na Barra. Então, assim, aos pouquinhos, passo a passo, pé no chão, para que a gente possa ter e chegar onde a gente chegou hoje.
que a gente consegue ter um atendimento praticamente Rio e Niterói, a gente consegue operar 50, 60 pacientes no mês, a gente consegue com qualidade e a gente consegue dar o atendimento a todos esses pacientes. Como disse uma paciente para mim uma vez, doutor, você responde online, eu nunca vi isso. Então esse aí eu acho que é o diferencial. Uma paciente acabou de responder, a gente estava ouvindo, né? Fazendo elogio à equipe, isso é fantástico. Às vezes eu falo, cara, como a gente consegue isso tudo? Não, a gente consegue, né? Não, eu vi lá, esse dia eu tava vendo no site lá, e tinha lá, 270 avaliações no meu nome. Eu falei, caraca, que às vezes a gente às vezes trabalha muito, né? Então a gente gosta de trabalhar, a gente tá junto do paciente, a gente não para. Quando a gente para assim, caraca, tem 270 pacientes tiveram o carinho de chegar lá e deixar uma avaliação, deixar um texto bonito. Cara, isso aí não tem preço. Isso aí, e eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho, e outra coisa, com humildade também, né? Eu acho que eu até brinco, né? Você morrer não vai ser minhoca de luxo que vai te comer, não. É a mesma minhoca que vai comer todo mundo, entendeu? A gente morrer vai tudo pro mesmo lugar, isso é tudo a mesma coisa. Então não adianta. A gente sim se veste bem, né? Acho que é importante. A gente fala assim, esse doutor só atende terno. Para quê? Porque a gente quer dar o melhor para o paciente. Eu quero falar assim, não, eu me arrumei para o paciente. O paciente vai vir aqui, vai ter uma boa experiência, vai falar, nossa, esse doutor é atencioso, se vestindo desde o início. Eu acho que isso é importante também, outro diferencial também, eu acho. E o lema, né, da equipe, que é o só sucesso, né? Só sucesso só sucesso. Agora, um diferencial muito importante que a gente não pode de forma nenhuma esquecer de falar é que todos os profissionais que estão conosco, todos os profissionais, as secretárias são maravilhosos. São. Instrumentador, anestesista. Às vezes eu estou ali do lado e vejo o anestesista, o paciente que está num momento de vulnerabilidade ali, né, que vai ser entubado, que vai passar uma cirurgia, que graças a Deus ocorre tudo bem, mas ele fica inseguro. O anestesista é carinhoso, a anestesista é carinhosa, as meninas são carinhosas. Então, assim, isso é muito bacana. A gente é privilegiado de estar com toda essa... tinha que parar para contar agora, mas é bastante gente. E todos esses, não só bons profissionais, como seres humanos excepcionais. Não, e a gente está... o fato de a gente ter essa equipe há 10 anos, isso e você não é a mesma equipe, é o mesmo anestesista, entendeu? O reflexo de que a coisa flui bem. O doutor Rafael, a doutora Tatiana, estão lá desde o início com a gente, entendeu? Agora o doutor Caio. Então, as experimentadoras. E outra coisa, a nossa equipe toda, né? Secretárias são ótimas, excelente, são super solícitas. Excelente. E tomara que essa informação, né, esse bate-papo aqui consiga alcançar bastante gente, porque eu acho tão legal essa história mesmo que a gente teve. Sim, o paciente sente isso. E o paciente precisa sente que a coisa escutar flui, isso, tá todo mundo isso, feliz. né? O paciente sente, né? Que chega lá, claro que tem muito trabalho e tal, mas a secretária atende bem, e você atende bem, e quando chega no centro cirúrgico, a instrumentadora atende bem. E claro que em relação a experiências, vai ter pacientes que vão ter tido experiências ruins com a nossa equipe. Eu acho que isso com qualquer equipe. Faz parte. E é importante falar também pra gente poder melhorar. Eu acho que a gente tem que sempre... o fato, toda semana, não sei se vocês não sabem, né, mas falar aqui, toda semana nós três a gente se reúne para ver o que a gente pode melhorar. Às vezes fala assim, não, desde que a gente começou a nossa equipe, a gente falou assim, toda semana a gente vai se reunir, nem que seja um café, e vai falar. Cada um vai vir com uma ideia para melhorar, toda semana, né, Guilherme? E não teve uma semana que não tem ideia para melhorar. Sempre tem. A gente tem muito esse bate-papo do ponto administrativo, mas do ponto de vista técnico também, que a gente, trouxe um caso aqui, o que você acha? Não, faz assim, faz em L, faz em T, então assim, que cada um, como ele falou, tem uma experiência boa em cada área, então assim, não só administrativamente, mas como tecnicamente, por isso que acho que acaba fazendo uma fórmula, uma coisa flua, uma forma muito melhor, cirurgicamente e administrativamente. E Flávio, a gente, até em relação ao crescimento técnico mesmo, né? Você vê que surgiu do nada, a gente a gente aprendeu a mama pedículo, o pedículo central, a mama pedículo. Qual equipe do Rio de Janeiro faz a mama pedículo? Não conheço. Você conhece alguma outra equipe que faz? Não conheço. Só a nossa equipe, entendeu? Aí depois a gente
vamos melhorar aqui essa técnica. Aí veio para a mama pediclineal, ou seja, o paciente vai fazer uma mama redutora, vai ter a mama igual uma prótese e sem ainda a cicatriz de decote. Duas ferramentas extremamente. Não, isso aí foi, eu acho eficazes, que, né? acho que mudou, que a cirurgia plástica ela estava muito engessada, né? Eu acho, estava muito, ao longo dos anos ela ficou ali muito parada e agora está vindo várias evoluções, como a Lipo HD, várias coisas e é sempre importante. O Guilherme gosta muito de tecnologia. Fala aí, Guilherme. Agora o fibrolipo aí, quem que cabeçou o fibro? Eu acho que a gente tem sempre que estar nessa vanguarda aí, cara. A gente tem sempre que pensar em avançar, em melhorar, seja num curativo, seja num aparelho de lipo, seja numa tela que a gente usa numa reconstrução de mama. Porque assim, a gente se baseia muito no que acontece lá fora também, né, nos Estados Unidos, Europa. E esses avanços chegam aqui no Brasil um pouco depois. Mas se eles chegarem e a gente já estiver sabendo como usar e puder usar, né, os pacientes vão ser super beneficiados. Então a gente tem sempre que pensar nisso, sim. Com certeza. Não, e uma coisa também que é legal, o Flávio até falar. Flávio, em relação a antes e depois, né? Os pacientes falam assim, doutor, olha lá no seu Instagram, olha lá no seu Facebook, olha lá na internet, bota o nome de vocês e não tem nenhum antes e depois, mas por que isso? Fala o que é. Em primeira instância, porque não se pode, não é permitido colocar um antes e depois. Aí depois vem a questão pessoal também. Eu não gostaria se eu fosse, digamos, um engenheiro, operasse minha mulher e depois aparecesse a foto dela sem roupa na internet. Eu não gostaria. Então a gente sempre tenta se colocar no lugar do paciente, né? Então a gente também não faz por questão, principalmente pela legislação. Mas em segundo momento, por questão pessoal também, ficar expondo o paciente, eu acho desagradável. Eu sinceramente acho desagradável. É igual eu falo também, igual como se fosse um jovem que fez uma tatuagem, né? A tatuagem, legal, naquele momento foi interessante, mas será que, beleza, autorizei meu cirurgião a fazer o meu antes e depois e botar meu corpo todo na internet, legal. Será que daqui a 5 anos você teria a mesma opinião? Eu acho expor demais. E outra coisa, mas essa conversa nem tem que existir porque não pode, não é permitido. Exatamente. É um crime. Exatamente. Então não tem. Aí a gente tem que seguir ela sempre. Exatamente. O que é certo, o que é errado é errado e acabou. E é assim que a gente segue. Entendeu? Exatamente. E Guilherme, fala um pouquinho aí em relação a parte das experimentadoras nossa aí, da equipe aí, o que isso aí eu acho bem interessante a gente comentar também, que assim, como a gente é uma equipe formada por 3 cirurgiões plásticos, nós temos 3 anestesistas, a gente também precisou de ter 3 experimentadoras, e as 3, a Natália, a Angela Márcia, a Suelaine, elas merecem ter realmente esse destaque, porque elas se dedicam muito, elas trabalham a beça, elas têm um cuidado enorme com os nossos pacientes. Cuidam também do material de forma belíssima. Então isso faz com que a taxa de infecção seja muito baixa. Temos que cobrar delas sim. Eu quase não cobro, né? A gente dá um puxão de orelha nelas. Mas assim, elas são nota 1000 e a gente depende delas para ter esse bom resultado que a gente tem nas cirurgias. E não só as experimentadoras, né? Como o hospital, o Niterói-Dó, o CHN aqui em Niterói, o Hospital Icaraí. E lá no Rio o Copa Star. Realmente o tratamento da rede de enfermeiros, técnicas de circulação, desde quem faz a limpeza da sala, segurança, desde o motorista. Eu acho que o paciente, ele vai no hospital que a gente opera, ele se sente acolhido. Ele vê, é diferente. Eu acho que é aquela coisa, é onde eu queria que minha esposa fosse operada, meu pai fosse operado, exatamente. Porque tem a segurança e também tem a questão do acolhimento, que não é algo engessado. E eu acho que em relação à parte dos hospitais que a gente opera, o pessoal lá, e eu até brinco, né? Sem eles a gente não faz nada, entendeu? A gente não consegue operar. Além dessa parte aí, André, da questão dos profissionais, a estrutura também da rede hospitalar que a gente acaba usando, que não dá para abrir com o paciente, tem coisas que não dá para negociar. Exatamente. E não dá para negociar. Graças a Deus a gente não precisa, mas hospital com CTI, centro de imagem,
toda uma estrutura, não só de centro cirúrgico, mas por um caso de uma eventual complicação, a gente precisa, eu brinco que nem um step, você não sai de casa sem step, você não vai achar que o pneu vai furar, mas você nunca sai sem step. Então a gente tem coisas que não dá para abrir mão, não dá para negociar numa cirurgia, a rede hospitalar boa é uma delas. Pessoal, isso aí, a conversa tá ótima, mas agora tá na hora da gente começar aí os atendimentos, o consultório. Bom. Mais uma vez ter essa conversa, é sempre bom a gente falar um pouquinho da nossa história aí. Tá bom. Valeu, Gui. Um abraço. Calma aí. Para, voltou? Só sucesso, escrevendo. Muito bom.